Isso aí, galera. Chegando aqui no Maracanã. A vida do Mengão chegando aí, ó. E aqui atrás está o estádio. Estádio Mário Filho. Inaugurado em junho de 1950 para a Copa. A famosa final que o Brasil perdeu para o Uruguai, né? Então a gente vai acompanhar agora. Vai acompanhar agora o Cartola Tático. Eu acho que o cara me reconheceu aqui ao vivo, Flamengo e Bahia. Vamos ver. Amigo é animado, hein? Olá, galera, entrando agora aqui, ó, já nas arquibancadas. Eu tô no leste inferior B. Aqui o placar, ó, bonito. Vazio ainda o estádio, né? Bem vazio, mas isso aqui vai estar pegando fogo daqui a pouco. Lotado, vamos posicionar bem no meio para fazer boas filmagens para vocês. Tem a torcida visitante do Bahia. Deixa eu ver se eu localizo, não estou localizando a torcida do Bahia. Eu acho que é ali, ó. Eu estou segurando o chopp aqui, não vou conseguir dar o zoom, mas a torcida do Bahia vai ficar lá. O Flamengo é uma das torcidas mais vibrantes também. Eu gosto de você. Esse grito aqui é isso. Acho que é o Bahia entrando. Aí a vaia. As filhinhas. Faltando praticamente uma hora, tá enchendo. Os goleiros do Bahia já aquecendo aqui. Você vê o Marcos Felipe ali. O Marcos Felipe tá aqui, ó. A torcida do Bahia vai ficar ali, ó, bem em frente. Vamos nessa, galera. Galera que nem todos os estádios, enche em cima da hora. Virar aqui pra... Vamos junto. A torcida vibrando que o time começa a entrar para aquecer. Aqui, primeiros goleiros, né? Rossi está com moral. Com todo os respeitos, mas um dos hinos mais bonitos do Brasil. Os jogadores do Flamengo entrando no campo para... Tem história, aí tem que respeitar. Eu sou Vitória, mas vamos nessa. A gente vai ter o Pedro Mito na reserva. É complicado pro Cartola. Quero cantar ao mundo inteiro a alegria de ser meu.
referência ao Bruno Henrique, né? Ali tá o Arrasca no 10, vou dar um close nele. Nosso mito maior, sem o Wesley. Vou tentar filmar algumas pegadas para o Paulo comentar. Gol do Flamengo. Varela. Leva por dentro. Escapa do Iago Borduc, que tenta dar o bote, acerta o Varela. Daronco mandou seguir. Léo Pereira. Bola para a esquerda. Michael. Puxa para o pé direito. Joga lá dentro. Olha o toque pro gol. Arrascaeta. Gol! 1-0. O Flamengo apertando, vai todo atrás. Então não tem jogo, é contra-ataque e linha abaixo do Bahia. Arrascaeta sempre se posiciona aqui. Quase gol do Flamengo, escanteio agora. O Flamengo numa pressão louca, né? Nosso mito maior aqui, ó, o Arrasca vai cobrar. Vou tentar filmar aí, será que é gol? Vou continuar filmando, terceiro seguido que eu tenho. Fala galera, e ainda falando sobre esse jogo do Flamengo, antes mesmo do campeonato começar, a gente analisou ambas as equipes e trouxemos dicas de alguns jogadores que mitaram nesse jogo e tem mitado no Cartola quando tem oportunidade. Vamos começar falando sobre o atacante Luiz Araújo do Flamengo. Olha só o que a gente falou antes mesmo do campeonato começar sobre o Luiz Araújo. O Luiz Araújo é um atacante de muita mobilidade, que flutua muito na região do campo, próximo à área adversária. E dentro disso, ele tem sido um atacante que a gente chama no informal chuta-chuta. Aquele atacante que cria vários contextos de finalização. A gente trouxe também que o Palmeiras tem jogadores que criam muitos contextos, como o Facundo Torres, que consegue gerar muitos cruzamentos, e o Luiz Araújo já é um jogador que gera muita finalização, e pode gerar dentro disso scout de gols, finalizações defendidas, finalização para fora, finalização na trave, por ser um jogador que consegue, primeiro, gerar muito apoio ao portador da bola de diferentes regiões do campo e que finaliza dentro da área, do lado direito, do lado esquerdo, de fora da área com chute um pouco mais potente para conseguir ter esses arremates e, consequentemente, ser um jogador com muita média básica, mesmo que em algum momento ele não participe de gols e assistência. É aí uma característica muito forte do atacante do Flamengo e que tem se mostrado bastante eficiente nessa temporada do Clube Carioca. Então, é sim um dos pontos positivos do jogador. Além dessa finalização de fora da área que o Araújo tem, ou infiltrando na área, ele é um jogador que também tem características de associação, tem características de criação de jogadas. Tem um bom passe decisivo, um bom passe para gerar assistência, para servir os seus companheiros, para chegar cara a cara com o goleiro. A parte mais criativa do Luiz Araújo, muitas das vezes, passa despercebido, por ser um jogador de enfrentamento num contra um, de finalização de fora da área, mas também tem uma capacidade de jogar de cabeça erguida, de mapear as opções do campo, de observar onde é que os jogadores estão mais livres para poder gerar esses passes decisivos e, consequentemente, assistências para a equipe do Flamengo. Então,
é um outro indicador de desempenho muito importante do Luiz Araújo e que acreditamos que dentro dessa análise vai ser muito importante para o Cartola também. Bom, e como vocês podem observar, o Luiz Araújo fez todos esses scouts que vocês estão observando aqui. Finalizou na trave, desarmou, sofreu muita falta, fez quase 13 pontos diante do Bahia, fruto de uma análise minuciosa de desempenho que eu fiz do Flamengo antes do campeonato começar. Então, é importante você assistir essas análises para mitar e conseguir ler essas características do jogador para escalar o melhor time do seu Cartola. Bom, agora já o jogador do Bahia que a gente analisou antes mesmo do campeonato começar foi o ponta Eric Pulga. Se liga só o que a gente falou do ponta esquerda do Bahia, que está sendo a sensação desse campeonato brasileiro. O principal indicador de desempenho do atacante Eric Pulga, sem sombra de dúvidas, é a capacidade do 1 contra 1 dele. Jogador que vai muito no drible. E a gente sabe, no Cartola o drible não tem pontuação, não gera scout. Mas o que chama a atenção do Eric Pulga, além do drible, que ele é um jogador que tem maior índice de assertividade no Bahia com dribles, é que essa ação dele vem logo seguida de um passe decisivo ou de uma finalização, como a gente vai trazer aqui. Ou seja, não é aquele ponta que somente dribla, que somente busca jogadas plásticas, mas sim um ponta que busca esse 1 contra 1 para gerar cruzamentos, para gerar passes decisivos para o centroavante, para o volante que está pisando na área, para o meia que se apresenta como elemento surpresa, para o lateral no lado oposto. Então, é uma característica muito forte do Eric Pulga. A gente sabe que um atleta driblador no Cartola, como é o caso do Marinho, gera muitas faltas sofridas. E o Eric Pulga também tem esse potencial de, no drible, gerar cenários onde ele pode participar em assistências, mas também em faltas sofridas. Além disso, é um jogador, como eu trouxe, que dentro dessa característica do drible, busca muita finalização. Pode ser um jogador também que vai pentear para a direita para tentar essa finalização, seja no lado esquerdo do campo, seja no lado direito, além das faltas sofridas, como a gente trouxe aqui. Então, é um jogador que, como eu trouxe, já esteve envolvido em vários gols do Bahia, gerando assistência, como vocês estão observando agora na Libertadores pro Ademir, pisando na área, dentro também dessa característica dele ofensiva, de ser um jogador de muito último terço, como também fazendo gols, né? Ele já tem 4 gols na temporada, o único jogador que em 2025 tem 4 gols e 4 assistências. E desde o Ceará, na temporada passada, se mostrou um jogador com um refino interessante na finalização, o que pode ajudar o atleta a fazer gols, assistências e gerar bastante scout nesse ataque do Bahia, já que ele tem grande chance de ser o titular da posição em 2025. Então, ficar muito ligado no Eric Pulga, jogador do Bahia, que tem tudo para mitar nesse ano. E mesmo no jogo muito ruim do Bahia, principalmente em scouts para o Cartola, o Eric Pulga fez isso aqui. Quase 7 pontos só de média básica, finalização, falta sofrida. É um jogador que gera muito jogo, tem muito 1 contra 1 e por isso sofre muitas faltas e também tem finalizado bastante. Olha a importância de fazer essa análise individual. Por isso que nosso canal é voltado para a análise dos times e uma análise técnica de características individuais do jogador, para além dos scouts e números estatísticos, vocês poderem também descobrir quais são as características dos jogadores e dentro disso conseguir imitar, como foi o caso do Luiz Araújo e do Eric Pulga nesse jogo.